Aí sim, hein? Chegamos. Boa noite. Está no ar o meu, o seu, o nosso Sol Pó. Fala, Gé. Boa noite. Boa noite, glória a Deus, Você tá... mais uma vez aqui nessa mesa abençoada. Isso aí, você tá bem? Bem, graças a Deus, Tá glória a Deus. preparado para passar? 2026 tá chegando. Tamo aí na fé, Na na fé. fé. Começou a fazer a listinha, né? Já comecei. Academia. As promessas aqui nunca se cumprem. Não, esse ano vou estudar mais, vou à Vou fazer aquele academia. curso de É teologia. aquele curso de teologia que eu comprei e tá parado. Glória a Ei, Deus, né? Leandro. Glória a Deus. Nós precisamos ser mais diligentes, né? É verdade. Glória a Deus. É verdade. Nós queremos agradecer você que está aqui conosco, nos presenteando com a sua audiência, em especial nossos apoiadores que fazem parte desse projeto e nos ajudam a viabilizar. Queria falar da Casa Nascimento. Você que é serralheiro, marceneiro, vidraceiro, família do Eiro, né? É. Tudo que é Eiro. E você também que precisa fazer aquela manutenção em casa, sabe que a mulher tá pegando no seu pé, você não arruma a porta do guarda-roupa, a cadeira tá meia bamba. Preguiçoso. Entra aqui no QR Code que está aparecendo do seu lado. Casa Nascimento. Eles têm todo tipo de ferramentas, ferragens, além do atendimento sensacional, preço baixo e qualidade. Casa Nascimento fica na rua Vicente Melo, 1135, em Guarulhos, no Vila Guarulhos. Galvão. É isso aí. Você sabia que eles atendem o Brasil todo? Marketplace. Exato. As pessoas falam, ah, mas Boa. não sou de São Paulo. Não tem problema. Eles estão em todas as plataformas digitais. Casanascimento.com.br, entrega pro Brasil inteiro. E detalhe, frete grátis. Aí fica fácil. Ô, né? louco. Aí fácil. sim, aí não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Além de semear no reino, porque vocês estão, né, ofertando numa empresa que semeia a palavra de Deus, certo, Gé? É isso aí. Glória a Glória Deus a pela Deus. sua vida, tava com saudade de você. Saudades também de Hoje estar uma aqui noite com especial, você. nós estamos aí findando o ano de 2025, né, para a honra e glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, grandes coisas vão acontecer em 26, Sim. grandes projetos, grandes ideias, né? Em nome de Jesus. É isso aí. E ninguém melhor do que vir nessa noite aqui com a gente, compartilhar esse momento, do que um amigo, um irmão que tanto nos apoiou nesse ano de 2025. É verdade. Nosso irmão, ele que é primeira classe aí, né? É. Top dos tops. Top dos tops. Está aqui com a gente hoje, mais uma vez, Fábio, pastor Fábio Uma Santos. honra. Muito boa noite, meu irmão. É nóis, só o pó. Leandro, Jeff, que alegria poder estar aqui novamente com vocês. Glória a Sempre é Deus. bom ter esse tempo de comunhão, de qualidade. Eu sou um admirador do trabalho que vocês desenvolvem através do Só o Pó Podcast, um podcast edificante e relevante para este tempo e para essa geração. Existem pessoas que se inspiram em vocês e fingem não os ver. Então, o negócio é continuar, avançar, desistir nunca, recuar jamais. Vamos pra cima. Obrigado pelo convite. Ele já começou já daquele jeito, né? Você não vai fazer a gente chorar, não. É. Mas glória a Deus, vindo de quem vem, né? É uma honra pra nós, né? O senhor que é verdade. referência hoje no meio, não é à toa que, né, alcançou o que tem alcançado, a relevância que tem alcançado, tem sido voz, né? Glória a Deus pela sua vida. Então, pra nós é uma honra receber esse tipo de comentário, de feedback, de elogio, é verdade. Rapaz, cara. só vocês fazendo o comercial aqui, a introdução, já dá pra ver o casamento, a harmonia, a coinonia, a comunhão que vocês têm. Então, é só questão de tempo mesmo pra vir a visibilidade que o podcast de vocês merece. É só continuar. Glória. Só que tem desafios, Sim, tem sim. intempéries, tem vicissitudes, contrariedades. Se vocês suportarem o processo, vocês poderão viver o propósito. Mas se não estiverem dispostos a suportar todo o processo, jamais alcançarão o propósito, né? Então, o negócio é persistir, continuar, perseverar. Até a salvação, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E ninguém amadurece sorrindo, né? Ninguém cresce sorrindo. Todas as pessoas que estão construindo, ela constrói debaixo de lágrimas, de dor. O que a Bíblia diz? Aqueles que levam a preciosa semente, chorando, às vezes se lamentando, sem dúvida, colherão os seus molhos com alegria. Então, a Bíblia em nenhum momento
vai nos dar respaldo para dizermos que construção, período de semeadura, de plantio, é com sorriso, é com alegria, mas é com dor, com lágrima, com choro, é com sentimentos de desistência, é com dúvida, é com incertezas a respeito do futuro. Mas se você acreditar na semente que você está semeando, uma hora ou outra vai ter a colheita. Assim, a semeadura, ela é opcional. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A única coisa que eu tenho certeza é aquele que semeia, aquele que planta, aquele que trabalha, uma hora ou outra vai ter a colheita. Pode não ser no tempo que você espera, mas a colheita em algum momento vai vir para aquele que semeia, para aquele que planta. Meu Deus. Isso aí, né? E veio bem calhar essa palavra porque não foi fácil 2025, né? Foi desafios, muitos desafios, lutas. realmente. Mas para honra e glória de Deus nós estamos aqui. Até porque, né, nós entendemos que é lógico, se a coisa viralizar, estourar, quanto mais pessoas receberem esse conteúdo, melhor. Mas o nosso propósito é ser usados como instrumento de Deus para propagar o evangelho, né? Sim. Então, assim, a gente sempre falou, se uma vida for salvo, for alcançada através desse projeto, já valeu a pena todo o sacrifício. É verdade. Mas nós somos seres humanos, né? Às vezes bate o cansaço, bate a tristeza. Nós queremos ver o resultado do nosso Criamos trabalho. expectativas, Exatamente. né? Exato. Exatamente. Quer ver uma dessa coisa? forma. Amazias reinou em Israel por aproximadamente 28 anos. 8 anos conforme a orientação de Deus. 20 anos conforme o seu bel prazer. Os 8 anos de reinado foi a fim de conquistar os príncipes e os anciões da congregação. Ganhou o coração dos príncipes, ele começou a reinar conforme a sua vontade, se afastando de Deus e levando o povo também a se afastar da comunhão com Deus. O próprio Deus arranca Amazias do trono e Amazias morre. Deus suscita para assumir o reino em seu lugar Uzias. Uzias, filho de Amazias, com 16 anos de idade. Inexperiente, mas quando assume o trono, quer fazer diferente do seu pai. E a primeira coisa que ele faz, conforme Zacarias, é invocar o nome do Senhor. Ele entende que ele só teria êxito no seu reino e no seu reinado se o Senhor estivesse com ele. Uzias deixa um grande legado, um legado de espiritualidade, porque aproximou Deus do povo e levou o povo a se aproximar de Deus. A espiritualidade refletiu na moral, que refletiu na economia. Eu posso resumir aqui o reinado de Uzias como alguém que deixou um grande e extraordinário legado. Teve seus devaneios, fez o que não era para fazer, oferecer sacrifício ao Senhor no templo, que era a função sacerdotal. E foi tomado por uma lepra e acabou morrendo. Mas a morte de Uzias deixou o povo em crise, em conflito, sobre como seria o futuro. O povo estava na incerteza de quem reinaria no lugar de Uzias, se seria alguém igual ao seu pai Amazias, que os afastaria da presença de Deus, ou seria alguém igual a Uzias, que daria continuidade ao legado que ele havia deixado. O povo está em um conflito interno. E agora? O que será de nós? Quem vai assumir a liderança da nação após a morte de Uzias? O povo está em uma crise terrível. E a crise não é econômica, não é espiritual e não é moral, porque o legado que Uzias tinha deixado era correlacionado a isso. A crise era de incerteza sobre o futuro. Só quem que está em uma crise maior nesse contexto aqui é Isaías, que tinha um grau de parentesco com Uzias, se não me falha a memória, era primo de Uzias. E recebeu muito moço, muito jovem, o dom da profecia juntamente com o dom da poesia. É por isso que quando você lê o livro de Isaías, você percebe que as suas profecias saem em tons poéticos, porque além de profeta, era poeta. Ele entra em uma crise existencial, porque novo ele recebeu o dom da profecia e já profetizava. Só que agora Uzias tinha morrido. Isaías gera uma crise e conflito sobre se deveria continuar exercendo o seu chamado, a sua vocação e o seu ministério ou não. Se deveria continuar usando o dom que recebeu ou não. Porque o medo do profeta era de o povo não acreditar em suas profecias, mas dava crédito porque ele tinha um parente que era o rei da nação e as pessoas respeitavam esse rei, mas o rei agora morreu, ou seja, ele não tinha mais um costa quente para lhe proteger, para lhe guardar, caso o povo desacreditasse de suas profecias. Isso leva o profeta a um conflito tão
tão grande na sua interioridade que, se nós pudéssemos entrar em sua mente, o questionamento dele era esse. E agora? E se esse povo nunca creu na minha pregação? E se esse povo agora decidir me perseguir por causa das minhas profecias? Quem vai me proteger? Quem vai me guardar? E o conflito foi tão grande que ele foi ao templo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você não vai ver Isaías indo ao templo, você vai ver ele profetizando. Ai das mulheres grávidas, ai daqueles que se levantam pela manhã para se embebedecerem, para se embriagarem, ai de fulano, ai de ciclano. Por quê? Ele tinha recebido o dom e ele gostava de usar o dom. Então dá para a gente ver uma ideia de Isaías que, pelo dom, ele se ocupou tanto com as coisas do reino que não estava mais tendo tempo para o rei. Ele se ocupou tanto com as coisas de Deus que não tinha mais tempo com Deus. E melhor do que se ocupar com as coisas de Deus é ter tempo com Deus. Melhor do que se ocupar com as coisas do reino é ter tempo de qualidade com o rei. E tem gente que está com a agenda tão cheia de compromissos, de afazeres, agenda lotada, porém a vida de secreto com Deus está totalmente vazia. E às vezes Deus nos para. Por que ele nos para? Porque ele sabe que melhor do que nos ocuparmos com as coisas é nos ocuparmos com Deus, que pode prover todas as coisas. Então, Isaías é parado pelo próprio Deus e ele vai para o templo. E é lá no templo que ele tem uma das maiores experiências que um homem já teve com Deus. Isaías capítulo de número 6. Se você olhar na Bíblia, poucos homens vai falar o que Isaías disse. Eu vi ao Senhor. Que audácia, cara, dizer que viu Deus. Moisés, que falava face a face com Deus, ele não conseguiu ver. Deus disse, aquele que vê minha glória morre. Isaías simplesmente fala, eu vi ao Senhor. Mas você já parou para pensar que no capítulo de número 6, Isaías inicia datando o ano, não com a data específica, mas com o advento? Ele não fala, no ano 776 a.C., eu vi ao Senhor. Ele fala sobre o advento do que aconteceu naquele ano. Porque a morte de Uzias foi uma perda irreparável para a nação. O povo entrou em luto, dor, o povo estava em conflito, o povo estava em crise, Isaías estava em crise. Então ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, um ano de incertezas, um ano de conflitos, um ano de dúvidas, um ano de contrariedades, um ano de perseguição, um ano que eu pensei em desistir, um ano que eu pensei em parar, o ano das minhas maiores dores, o ano da minha maior dificuldade. Eu vi ao Senhor. Isaías está dizendo que no ano da sua maior dor foi o ano da sua maior experiência com Deus. Machucou, mas ensinou. Doeu, mas aprendeu. Então, é isso que Isaías está nos fazendo entender, que às vezes o ano não saiu da forma como a gente planejou, mas saiu da forma como Deus planejou. Sim, Deus. O ano não saiu da forma como a gente sonhou, mas saiu da forma como Deus conduziu. Saiu de forma que nós vivêssemos a vontade de Deus. E ainda que Deus não tenha nos conduzido pelo melhor caminho, aparentemente foi o caminho de dor, foi um caminho de dificuldade, foi um caminho difícil. Mas se é a vontade de Deus, essa vontade é boa, perfeita e agradável quando nós chegarmos no destino principal. Você já parou para pensar que Deus frustra os nossos sonhos? Deus decepciona os nossos planos? Deus impede os nossos projetos? Mas você já parou para pensar também que se Deus não frustra os nossos sonhos, nós jamais viveríamos os sonhos que Ele tem para nós? Você já parou para pensar se Ele não decepciona os nossos planos, nós jamais viveríamos os planos dEle para nós? Se Ele não impede os nossos projetos, glória a Deus, isso aqui é forte, viu? Porque eu posso estar falando para alguém aqui que Deus decepcionou os seus planos. Porque se Deus não tivesse decepcionado os seus planos, você nunca, jamais teria vivido ou vivenciado os planos de Deus. Meu Deus. Deus decepcionou os planos de algumas pessoas para que essas pessoas pudessem viver os planos de Deus. Deus impediu alguns projetos humanos e pessoais para que essa pessoa pudesse viver os projetos de Deus.
Alguns estão felizes por estar vivendo os planos e os projetos de Deus. Outros ainda não se tocaram e não entenderam que se ela tivesse vivenciado, estivesse vivendo os seus planos, talvez a família estaria dando errado. Meu Deus. Talvez o divórcio teria acontecido. Talvez tragédias deveriam ter ocorrido. Existem pessoas que não conseguiram esse ano conquistar o carro próprio que tanto quis e tanto desejou. E aí, às vezes, está lamentando, poxa, não consegui ter meu carro. Mas você já parou para pensar que o carro que você tanto queria seria o motivo do acidente que ia levar a sua família a viver uma tragédia? É verdade. Deus fez alguns planos dar errado para que os planos dele pudessem dar certo. Porque se os planos de algumas pessoas tivessem dado certo, os planos de Deus teriam dado errado. Consegue entender isso, Sim, Leandro? claro. Jeff, você consegue entender isso? Deus faz o seu plano dar errado para que o plano dele na sua vida possa dar certo. Porque se o seu plano dá certo, o plano de Deus na tua vida dá errado. A pergunta que fica é, você quer viver os seus ou você quer viver o plano de Deus? Qual plano que você quer viver, né? Meu Deus do Glória céu. a Deus. É isso aí, mano. É isso aí. Meu Deus tá ou não Deus. tá no controle, né? Ele não perde o controle É. da situação. E a gente, né, fala, não, Deus tá no controle, Senhor, toma o controle da minha vida. E aí quando ele toma, a gente começa a Exatamente questionar, né? isso. Ou Começa então a questionar. a gente mesmo, né? Às vezes fala, não, eu entrego nas mãos de Deus. Mas aí quando vê que tá começando a dar tudo errado, pega de volta e quer resolver. A gente entrega nas mãos É. de Deus e, de repente, quando Deus começa a trabalhar, porque ele trabalha diferente daquilo que nós expectamos, né? Exatamente. Colocamos como expectativa, a gente fala, e agora? Aí a gente quer pegar da mão de Deus e falar, não, eu sei trabalhar melhor do que Deus. Tá saindo do Né? controle aqui, Deus. Pode deixar comigo. Só que Deus, ele não vê o momento, ele já vê o futuro. É verdade. Exato. Ele não vê o agora, ele vê o amanhã, Nossa. né? Então, se você colocou na mão de Deus, continue. Deixar na mão de Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe o que está fazendo. Tem uma passagem bíblica, se não me falha a memória, João, no capítulo de número 6, versículo de número 8, quando a Bíblia diz, na multiplicação, na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus pergunta para André, melhor, João 6, abre aí, por favor, leia para mim, João 6. João 6. Deixa eu abrir aqui. Você tem Bíblia aí, varão? O mínimo, né? Vamos lá. João 6, leia aí. Tem uma passagem muito interessante aí em João 6, ó. Deixa eu só entrar aqui, porque... Tá difícil. Deixa eu abrir aqui o Eu celular. tô sem celular aqui. Não, abre no celular, porque o tablet aqui deu travado aqui. Rapaz do céu, que luta. Os irmãos não tem Bíblia aqui não, aí. João 6. João Qual 6. capítulo? Qual versículo? Leia aí, João 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que a multidão era muito grande, a multidão que vinha ter com ele era muito grande, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de Olha aí. fazer. Qual versículo é esse? 6. Qual foi a pergunta de Jesus? Aonde nós vamos comprar pão para dar de comer para estes? E aí, mas aí o João diz, ele estava dizendo isto apenas para o experimentar, que é o mesmo testar. Pois ele já bem sabia o que havia de fazer. Você já parou para pensar que às vezes Deus nos testa? Ele nos experimenta, mas já sabe o que vai fazer? É verdade. Às vezes as coisas dão errado. É como um teste. É como um experimento para ver a sua reação. Onde Se tá o você vai coração? murmurar, se você vai resmungar, se você vai querer tomar das mãos de Deus aquilo que você entregou nas mãos dele. Então,
Existem coisas que ele permite para nos experimentar, mas ele já sabe bem o que vai fazer. Ele não perde o controle, ele tem todo o controle em suas mãos. Ele sabe que vai haver a multiplicação de pães e peixes, ele sabe que não vai deixar aquelas pessoas famintas. Eram mais de 15 mil pessoas que estavam precisando de pão, se alimentar, precisava de um alimento. Jesus não ia deixar aquele povo na mão. É verdade. Viu? Então, assim, pode ser que existem pessoas que passaram por situações tão difíceis esse ano, mas não se preocupe, se você entregou e colocou nas mãos de Deus, ele pode estar permitindo tudo isso para lhe experimentar, mas ele bem sabe o que vai fazer depois disso. Agora, Jesus, Deus, ele tem uma perspectiva de trabalhar que a gente não entende. E quem disse que é pra gente entender? Porque se fosse para ele ser entendido, ele não seria Deus. Não seria Deus. Entendeu? Ele é Deus. Mas assim, você já parou para ver que às vezes Deus nos apresenta o propósito, mas não fala sobre o processo? Às vezes ele nos faz uma promessa, mas não fala sobre a trajetória? Até porque se ele falar o processo, muitos não, deixa quieto. Tem momentos que Deus nos faz uma promessa, falando o que nós iremos receber, aonde iremos chegar, o que nós vamos alcançar, mas ele não fala sobre a trajetória que iremos passar. Sim. Ele nos fala sobre o propósito. Por exemplo, chega para José, apresenta através do sonho aquilo que ele iria se tornar, o sol e a lua, 11 estrelas. Os feixes dele se destacam dos feixes dos seus irmãos, mostrando que José seria grande, de alguma forma, aonde ele ia chegar. Mas ele não fala sobre se tornar motivo de chacota e zombaria. Ele não fala que José seria lançado numa cisterna. Ele não fala que José seria vendido como escravo. Ele não fala que José seria acusado de estuprador, seria acusado de algo que ele não fez, seria caluniado, difamado. Não fala do período de anos que ele ficaria na prisão. Simplesmente fala, você vai ser grande. Simplesmente dá um sonho. Você vai se destacar em meio à sua família. Você vai ser esse cara, mas não fala todo o processo. E às vezes é assim. Deus nos apresenta um propósito, mas não fala sobre o processo. E o processo dói. O processo machuca. O processo nos leva a ter incertezas a respeito do futuro. O processo nos amassa. O processo nos esmaga. O processo traz em nós um sentimento de inutilidade, de rejeição, de desprezo. O processo afasta amigos e revela inimigos. Mas quem não vive o processo jamais conhecerá o propósito. Quem não passa pela trajetória jamais alcançará a promessa. Então, meu irmão, se você está passando por um processo, aguenta firme, porque Deus sabe da força que há em você, desconhecida por você. E se ele não aliviou ainda a sua onda, não fez você ainda conhecer o propósito, é porque há força em você, desconhecida por você. Então aguenta um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais, porque quando ele apresentar o propósito, você vai ver que valeu a pena todo o processo que você passou. Porque o propósito é maior do que o processo. Já parou para pensar que a cura sempre é maior do que a dor? Sim. A alegria é maior do que a tristeza? A vitória é maior do que a derrota? O sentimento de satisfação por ter alcançado a promessa é maior do que todas as dores da trajetória? Então aguenta firme, porque vai valer a pena. Por que Jesus aguentou passar pelo processo? Porque ele sabia qual era o propósito. É isso aí. É verdade. Entendeu? Então, É isso aí. Isso aí foi forte que você falou aí, porque se a gente pegar Abacuque, capítulo de número 3, lê aí. Tem Bíblia aí? Vamos usar a Bíblia aí. Capítulo de número 3, Abacuque. Abacuque 3. 3, a partir do versículo de número 17. 17. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Olha aqui, figueira, deixa aberto. Figueira, figo, era usada no Antigo Testamento para fazer pasta, que servia para medicamento dos soldados que eram feridos. Olha o que Abacuque está dizendo. Ainda que eu fique doente, enfermo, e não tenha medicamento para sarar as minhas feridas e curar as minhas dores e enfermidades. Eita, continua. Deus. Nem haja fruto na vide. Vide, uva, usado para fazer vinho. Vinho na Bíblia quer dizer alegria, festa. Abacuque está dizendo, ainda que eu não tenha motivos para festejar, ainda que eu não tenha motivos para me alegrar. Continua. O produto da oliveira minta. Oliveira, azeitona,
azeite, na Bíblia representa unção ou força. Abacuque está dizendo, ainda que eu esteja fraco, não veja força alguma em mim, porque o fruto da oliveira, aquilo que me faz forte, mentiu. Eu estou fraco. Continua. E os campos não produzam mantimento. Ainda que não haja mantimento, ainda que não haja alimento, ainda que a minha despensa esteja vazia, ainda que eu não tenha condição de ir no mercado para comprar aquilo que eu preciso, ainda que eu veja os meus filhos pedindo algo que tanto deseja, mas eu não tenha condição, nesse momento, para dar aquilo que eles desejam. Continua. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me Segura. alegrarei. Olha só o que Abacuque está dizendo. Ainda que a figueira não floresça, eu esteja enfermo e não haja medicamento. Ainda que não haja fruto na vide, ainda Produtos da oliveira ainda que eu não tenha motivo para festejar, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu não tenha força, ainda que não haja mantimento, ainda que As não ovelhas. haja dispensa no meu celeiro, ainda que não haja alimento, mas aí ele continua dizendo, ainda que me falte tudo isso aí, que me falte todas essas coisas, eu não vou Todavia, silenciar a minha adoração. eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. Qual que é o propósito principal? Jeová, Salvação, nossa salvação. olha aí, ó, Jeová é minha força e fará dos meus pés como o das corças e me fará voar sobre as minhas alturas. Ou seja, mediante toda a escassez que ele está vivendo, a confiança dele está no Senhor. E ele está dizendo que ainda que falte tudo, vai chegar um momento que Deus o fará voar sobre os seus sonhos. Eita glória! Rapaz, vamos ver inspirado hoje, hein? Isso é forte, mano. Lá em Forte Provérbios, demais. acho que é Provérbios 16 fala, né? Que o coração do homem pode fazer os planos, né? Mas a resposta vem do Senhor, né? É, ele que, Que a gente, ele que dá. Ele que dá o sustento, ele que dá, glória a Deus. Do coração do homem são muitos os planos, Muitos os planos. mas a resposta vem do Senhor. O homem rodou 400, quantos quilômetros aqui? Curitiba? 300? Rapaz, né? não, é mais de 400 Mais de km. 400 para vir falar com nós, hein? Glória a Deus. Hein? A gente precisava ouvir essa palavra no final desse ano. Hein? Glória Exatamente, é direcionada. A Deus. Glória a Deus. E eu acredito também que pro senhor também não foi fácil, né? Muitos desafios. O ano foi muito produtivo do ano de 2025, porém muitas lutas, né? Não, as lutas são... A gente sempre vão... Não existe A vitória gente, sem vai, a, gente guerra, vai, a gente sempre gente é vai crente, ter... A né? gente vai sempre ter que lidar com as lutas, né? As Isso. lutas fazem parte daqueles que foram vocacionados por Cristo a fazer parte do exército. Paulo, por exemplo. Paulo é o maior exemplo de que a vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversão. A vida cristã não é um tempo de entretenimento. Aquele que se dispôs a aceitar o chamamento de Cristo para viver o santo evangelho, automaticamente ele entrou em um campo de guerra, ele entrou em um campo de batalha. E quem fala sobre isso é Paulo, que dentre os apóstolos, talvez é o cara que mais entende de combate, de batalha. Porque ele combatia contra os cristãos antes da sua conversão, perseguindo-os, os encarcerando, os levando até o tribunal para serem julgados à prisão e ser julgado até a morte. Ele estava lá consentindo na morte de Estevão. Após a sua conversão, o combate continua, só que agora de forma ao contrária. É ele quem é perseguido por amor a Cristo, é o Evangelho. É ele que vai para as prisões por amor do Evangelho e ele se intitula como prisioneiro de Cristo por causa de suas muitas prisões. E é ele também que é buscado pelos homens para ser morto. Ele mesmo diz que em alguns momentos teve que se fingir de morto para que os homens não tirassem a sua vida. Isso é tão real que ele levava a vida cristã como um campo de guerra, como um campo de batalha, como um intenso combate, que na sua última carta, antes da sua morte, dando instruções a Timóteo, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A vida cristã é um intenso combate. E nós recebemos de Deus armas para pelejar, não nesse mundo físico,
mas no mundo espiritual. Porque o maior combate da igreja é esse, é contra o mundo espiritual, gente. Sim. Conforme Paulo disse aos Efésios, né, capítulo de número 6, nós não Nossa temos que guerra, lutar né? contra a carne, contra sangue. Nós temos que lutar contra os principados, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Mas Paulo também diz aos coríntios que a igreja recebeu armas. Quando ele está fazendo a defesa do seu ministério apostólico, não sei se é a primeira ou a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Confere aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Deixa eu ver aí. O que está escrito? Se não for a primeira, é a segunda. Mas é uma das duas. Se tivesse com minha Bíblia aqui, eu já tinha achado. 4, 10. 10, 4. 10, 4. 10, 4. E beberam todos Não, de uma mesma... veja a segunda. Aqui é o seguinte, né? É tecnologia. Então, se fosse na minha Bíblia, também já tinha achado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha aí, Paulo está dizendo que a igreja recebeu armas para a destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa que Paulo está falando? Ele está falando do Império de Roma, que perseguia os cristãos na época. Está falando dos judeus, que estava tendo uma aversão aos cristãos da época e tinham os cristãos como uma seita. Está falando de outras religiões que se colocava como inimigos da cruz de Cristo e tinham os cristãos como hereges e os cristãos e o cristianismo como uma seita? Não, não, não. Paulo está fazendo referência àquilo que anteriormente Cristo disse, quando ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Aí alguém diz: Senhor, alguém está te comparando com Elias, com Jeremias, com João Batista, ou com um profeta do Antigo Testamento. Aí Jesus quer saber deles e vocês. O que acham a meu respeito? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele: Simão, quem tu revelou isto não foi carne nem sangue, sim o meu Pai que está no céu. E te digo mais, tu és Pedro, Petrus, fragmento de pedra. Mas não se empolgue, porque a sua estrutura é frágil, viu, Pedro? Sobre essa rocha, sobre essa pedra aqui, que sou eu vou edificar a minha igreja, e as portas, as fortalezas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, ele está falando aqui sobre essas portas, essas fortalezas do inferno que lutaria contra a igreja, que tentaria desestabilizar a igreja, que tentaria abalar a igreja, que tentaria enfraquecer a igreja. Só que a igreja tem uma promessa, a promessa do dono dela: as portas, as fortalezas não vão prevalecer. Aí Paulo diz que essa igreja também, ela é noiva, ela é pura, imaculada, ela é mansa, ela é humilde, mas também é um exército que recebeu dos céus armas de milícia para contra-atacar as hostes espirituais da maldade, as fortalezas que tenta constantemente parar, paralisar e desestabilizar a igreja. Há tempo de você ser cordeiro, há tempo de você ser leão, há tempo de você se defender, e há tempo das portas, dessas fortalezas, tentar se defender e não prevalecer, porque tem horas que a igreja também tem que atacar, a igreja também tem que ir para a ofensiva, sabe? O mundo vive atacando a igreja, o mundo vive ofendendo a igreja não precisa se posicionar também como um exército? A igreja também não pode se posicionar como um exército que vai para a ofensiva? É claro, dentro dos princípios, dentro da ética, dentro do respeito, dentro dos valores que nós carregamos. Mas nós, como crente, nós estamos em guerra constante. Nós estamos em guerra contra, no mínimo, 3 inimigos. Você quer saber? Diga lá. No mínimo, contra 3 inimigos. Só eu tô falando aqui hoje. Não, mas Quais, você veio aqui pastor? pra isso. No mínimo, contra 3 Toma uma inimigos. aguinha aí. Contra 3 inimigos. Primeiro inimigo, eu já falei, Efésios 6, 12.
são inimigos espirituais, mas o fato de ser espiritual não significa que não seja real. Que são as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Querendo ou não, esses inimigos, de forma invisível, eles tentam constantemente contra a nossa vida, contra a nossa alma, tenta abalar a nossa fé, tenta nos desestabilizar. Ele usa pessoas para nos atacar, eles usam pessoas para nos difamar, para nos caluniar. Existem pessoas que não sabem, mas estão sendo possessas por demônios. Demônios que levam a ter inveja, demônios que os levam a ter ciúmes, demônios que os fazem caluniar, difamar, tentando assassinar a reputação dos outros. São endiabrados, endemoniados, que se for numa igreja mesmo, de oração, cai possesso, cai endemoniado e tem que exorcizar, tem que ser expulso o demônio da vida de algumas pessoas. Segundo inimigo, Paulo também escrevendo aos Coríntios, não sei se é a primeira carta ou a segunda, 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento de muito para que não lhes resplandeçam. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós precisamos lutar contra o sistema do mundo, que é também liderado por Satanás. É o terceiro inimigo que nós precisamos guerrear contra ele diariamente, pelo fato de sermos cristãos, por servirmos a Jesus, e eu acredito que esse seja o pior de todos. É nós mesmos. A nossa natureza. Veja aí, Romanos, capítulo de número 7. Nossa, como eu tô bíblico. Oh, glória a Deus. Romanos, capítulo 7, versículo de número 18. Paulo está dando uma aula teológica sobre queda, pecado, lei, justificação e graça. E aqui parece que ele abre uma aspas para falar sobre um conflito, sobre aquilo que todo homem vive, que toda a humanidade vive, um conflito existencial, uma crise existencial. Olha o que ele diz, capítulo 7, versículo número 18. Confirma aí. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha aí, continua. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se eu o faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha aí, Paulo, ele está falando de um conflito que existe na alma de todo homem, que é uma guerra infidável entre o fazer o bem ou fazer o mal, entre se santificar ou pecar. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Se faço o mal que não quero e o bem que eu quero, isso eu não faço, isso já não vem de mim, mas do pecado que é em mim. Mais à frente ele diz, detestável homem que sou, até quando serei escravo do corpo desta morte? Ou seja, você falou para mim aí que eu também enfrento guerra. Cara, pelo fato de eu servir a Deus, ser cristão, pelo fato de eu querer ser fiel a Deus, eu vivo essa guerra contra os seres espirituais, contra o sistema deste mundo e contra mim mesmo, contra as minhas vontades. Sim. Todo dia o pecado me chama, todo dia eu sou tentado. E a pior tentação que existe não é aquela que vem de fora. Não, a pior tentação que existe é essa que está aqui dentro. É quando a minha carne pede o pecado, é quando o meu instinto, a minha natureza caída, desobediente, pecaminosa, pede o pecado. Não, mas, pastor, agora nós estamos em Cristo, não temos mais uma natureza desobediente e pecaminosa. A nossa natureza foi aniquilada por Cristo. Não, a nossa natureza foi submetida pela graça de Deus, mas ainda está em nós. Martinho Lutero disse, eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Então, é uma luta, é uma guerra infindável. Então, a minha maior guerra não é contra Satanás. Eles já foram vencidos por Cristo. Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo, não o subestimo, porque eu sei que tem poder, mas eu não tenho medo do diabo, de Satanás, dos demônios, não. Cristo, na autoridade do nome de Jesus, nenhuma potestade, nenhum trono, nenhuma
principado, nenhum príncipe das trevas, nenhuma hoste espiritual da maldade pode ir contra nós. Está escrito, Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele tem descanso. O inimigo pode se levantar, mas eu estou em Deus. E eu estando em Deus, eu tenho descanso. O inimigo pode ser poderoso, mas o meu Deus tem todo o poder. Então, Deus é comigo e eu tenho essa convicção. Então, não temo mal algum. Não temo a Satanás. Não tenho medo. Não subestimo, mas não tenho medo. Não. Não pode ser poderoso, mas não é para eu ter medo. Eu tenho medo e tenho temor diante daquele que tem o poder de me lançar no inferno, que é o próprio Deus. Então, o sistema desse mundo, se eu tenho convicção dos meus princípios e dos valores, eu também não tenho como me corromper. Exatamente. Porque eu tenho convicção dos meus princípios e valores. Agora, rapaz, a minha natureza pode acabar comigo. A minha natureza pode me levar a uma corrupção. A minha natureza pode me levar a uma queda. Se eu não tomar cuidado comigo mesmo estando em Deus, mesmo servindo a Cristo, eu posso ser objeto de escândalo, igual tantos homens de Deus. Sim. Que pela sua natureza caíram. Maldito o homem que confia no homem, né? E não tá falando do outro, né? Não tá falando do outro, tá? Maldito o homem que confia nele mesmo, que se acha autossuficiente. É verdade. E trazendo agora pro lado, né, profissional, porque a partir do momento que você entende o seu chamado, porque você já é pastor, mas também o seu chamado no meio da comunicação, e você veio defender a bandeira do evangelho, você também se torna alvo, né? A gente viu aí durante esse ano de 2025 muita gente te criticando, te malhando ali, você bombardeando, e você sempre mantendo ali, né, o equilíbrio emocional, tentando, controlando a sua carne. Como que foi isso aí? Rapaz, tem hora que cansa, né? Mas você não pode ficar demonstrando fraqueza para pessoas, não. Você tem que demonstrar suas fraquezas para Deus, seu emocional, lançar sobre o Senhor e deixar o Senhor cuidar de você. Tem hora que cansa. Mas só porque eu faço a defesa de que na igreja existem pessoas mais corretas do que pessoas erradas. Sim. E as pessoas generalizam pelo fato de alguém ter caído, pelo fato de alguém ter errado, acham que todos são assim. Não. E a minha defesa existe gente errada, mas existem mais pessoas certas do que pessoas erradas. Não é porque um foi adúltero que todos são adúlteros, não é porque um roubou que todos são ladrões, não é porque um pecou que todos vivem uma vida de pecado, uma vida de devassidão. E aí, às vezes também eu defendo que um momento não define a história da pessoa. Exato, com certeza. Não é porque a pessoa vacilou ali que aquilo ali vai desconsiderar a pessoa pela história que ele deixou. Por exemplo, tem pessoas aí que em algum momento na mídia veio a ter um momento de fracasso, mas pô, o cara foi um grande evangelista, ganhou muitas vidas e continua até hoje ganhando porque se ergueram. Só que existem pessoas que, devido a uma queda, devido a um erro da pessoa que foi exposto, vai pra cima, entendeu? Mostrando a nudez. E às vezes, por eu falar que um momento não define a história de uma pessoa, não tá, eu sou criticado. Ah, não, é passapano, enfim, defensor de pessoas erradas, não sei o quê. Eu prefiro ser conhecido como passapano de seja lá quem for, do que desequilibrado, do que doente mental, do que perturbado. Irmão, eu não sou juiz de valor da vida de ninguém, não. Entendeu? Ah, não, eu investiguei a vida de fulano, ele é criminoso. Vai lá e prenda, pô. Já não investigou? Denuncia, né? Vai lá e denuncia pro Ministério Público. Se é criminoso, como você fala. Se é criminoso, se é bandido, como você fala. Por que o cara tá solto? Por que você não foi lá e denunciou pro Ministério Público? Não, eu denunciei aqui no canal. Então a sua denúncia no canal é apenas para monetização. Exato. Não, porque se você quer denunciar mesmo, você vai para o Ministério Público fazer a denúncia para a pessoa pagar pelo crime que cometeu. Agora, não denunciei aqui no canal e não sei o que e tal. Não, você denunciou porque você quer monetização. E eu entendo. Porque se você tem um canal no YouTube, você trabalha para isso, você quer ser recompensado pelo seu trabalho. Mas assim... Só que a qual custo, né? Se você quer ser um justiceiro realmente e afirma que o cara cometeu crime, que o cara é um bandido, que o cara é isso, é aquilo, você não tá fazendo justiça não, aí. Você tá sendo beneficiado pelo crime que o cara cometeu, porque você tá expondo no seu canal. Agora, se você quer justiça mesmo, vai lá, além de colocar no seu canal,
vai no Ministério Público, faça a pessoa pagar pelo crime que cometeu. Agora, enquanto ficar falando, eu denunciei, eu investiguei, eu fiz isso, e ficar expondo, só mostra que você quer ser beneficiado através da monetização e não quer justiça, não. Entende? Agora sim, eu sou criticado por conta disso, porque eu acredito, não sei se é ingenuidade, eu acredito que uma pessoa que errou aqui, que pecou aqui, e não define ela. Lógico que Ela não. pode se retratar com Deus. Até porque não existe quem não deixou um legado que não cometeu um erro. Se você for parar para olhar na Bíblia, o próprio rei Davi, Sim. Moisés, Sansão, entre outros, todos que deixaram um legado, em determinado momento cometeram erros. O apóstolo Paulo, até porque nós somos seres humanos, né? E às vezes quem denuncia é mais bandido do que o bandido que ele denuncia, é mais promíscuo do que o promíscuo que ele denuncia, é mais perturbado do que o perturbado que ele denuncia. O grande problema é que não faz parte de uma comunidade de fé. Aí o que acontece? O crente, por exemplo, você é crente, tá? Se você faz parte de uma comunidade de fé, se você vai numa balada, alguém vai olhar pra tu e vai falar, pô, é o Leandro, eu vi ele lá na Bola de Neve, ele é da igreja, por que ele tá fazendo aqui? Né? O Jeff, eu vou falar isso aqui não, que isso tá aqui. Vai no prostíbulo, né? Alguém vai ver lá, não, o Jeff é crente, por que ele tá fazendo aqui? E tal. Aí vai na biqueira, rapaz, o cara não é crente, o que ele tá fazendo aqui? Porque você faz parte de uma comunidade de fé, então você vai ser identificado porque você é crente. Agora o cara, desigrejado, não vai pra igreja nenhuma, não faz parte de uma comunidade de fé, às vezes se embriaga, usa droga, vai pro prostíbulo, faz do diabo a quatro, mas ninguém consegue reconhecê-lo. Então ele nunca será exposto. E se um dia for exposto, o que ele vai falar? Eu nunca disse que eu sou da igreja, faz tempo que eu não sou mesmo. Então, assim, na minha visão, só vai ter moral para expor alguém se fazer parte de alguma comunidade. Enquanto não fizer parte de uma comunidade, é só um moralista sem moral. É isso aí. Eu defendo essa ideia também. Não, mas é verdade, né? Porque não faz sentido algum você querer colocar uma moral, mas você não tem esse respaldo para poder falar isso, né? Tipo, não faz parte da comunidade. Eu até tava assistindo o programa do senhor hoje, que o senhor tava falando, tipo, poxa, mas quer corrigir, mas não faz parte, como que vai conseguir corrigir algo que você nem faz parte, você nem sabe o que tá acontecendo, né? E não faz sentido algum também pra mim. E outra coisa, Jeff, e esse negócio de querer corrigir, em qual propósito? Entendeu? É de curar ou só de expor? Só de expor, só de destruir, né? É de tratar ou só de expor mesmo? Ah, não, eu fiz justiça expondo os outros. Uhum. Porque assim, o sistema religioso não presta. Que geralmente os caras falam isso. O sistema religioso não presta. Tá bom, qual que presta? Me mostra o seu que presta. Me mostra o seu que presta. Se o sistema religioso não presta, tá, me diga qual que presta. Qual que é o que funciona? Qual que funciona? Porque se um não presta, me mostra o que funciona, pô. Ficar em casa? É. Eu quero ver a maioria das pessoas que frequentam a igreja conseguir ficar firme sozinho, sem uma comunidade de fé, sem o apoio dos santos. Não dá. Você precisa ser mentoreado, você precisa ser ensinado, você precisa ser orientado, você precisa de ser um pastor. É que uma galera não quer ter compromisso com a igreja, não quer ter compromisso com o pastor, não quer ter compromisso com nada, mas quer ficar esbravejando, querendo ensinar o crente a ser crente, querendo ensinar o pastor como deve ser pastorear. Mas seja um exemplo primeiro, pô, seja um exemplo dos fiéis. Aí os caras já passaram por divórcio, desequilíbrio emocional, os caras são agressores... entendeu? Agora eu falo assim, a gente teve no ano passado, né, a gente passou por uma questão, uns ataques desse aí, a gente conversava bastante, né, era uma coisa que eu não entrava na minha cabeça, né, porque a palavra fala, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. João 3,17 diz que o Filho do Homem veio para que o mundo fosse salvo por ele, não para que o julgasse, ou seja, nem Cristo, né, tem essa missão de julgar. Aí eu falo, qual que é o propósito? Exatamente isso. Qual que é o propósito de você apontar um erro do seu irmão? E a palavra também fala que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você chama uma testemunha, vá, né, e se acerte com ele. Se ele não te der ouvido, você considera ele anátema e segue sua vida. Agora tem um monte de palatino da justiça aí, querendo, se achando palatino da justiça, querendo fazer justiça no reino que ele não faz parte. Né? Eu concordo plenamente com isso. E o que o senhor acha sobre o caso do Lucas Hayashi? Ah, sim. Não, porque ele confessou,
o pecado dele, tá tudo certo. Só que a congregação a qual ele pertence, porque aí são pessoas do reino, né? Foram e destituíram ele do cargo de pastor. Qual que é a sua visão sobre isso? É que ali já era um caso recorrente, né? Eu penso que ele precisava desse choque. Mas a desse... questão da destituição, o senhor acha que isso... Porque como que vai revogar algo que Eu- Deus... Eu não sei, eu não fui a fundo, eu não fiquei sabendo da notícia, mas ele já estava sendo, tipo, meio que orientado e permaneceu nesse erro? Foi por isso ou eu tô... Não, a princípio a carta que... Eu não entro com detalhes a carta, né? Mas ele foi pego no prostíbulo. Eu lembrei porque o senhor falou do prostíbulo, Sim. né? E foi pego e tal, e ele confessou quando ele foi confrontado. E aí a igreja soltou uma nota destituindo ele do cargo, do né? cargo. Não entra nos pormenores, Sim. E aí, Nesse caso aí é um atropelamento divino. Às vezes, para Deus não perder a alma, ele prefere expor. O próprio Deus expõe essa situação. eu Por quê? entendo, assim, mas Porque você não acha nesse que caso ama. não é hora de cuidar desse pastor? Tá sendo cuidado. Você destituindo, revogando, Não, isso mas- é cuidado? Tá sendo cuidado. Tá sendo cuidado. Não tem outra alternativa. Porque ele tem que ser o exemplo para os fiéis. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então o exemplo é o seguinte, você pecou, você está destituído da Não, igreja? não é destituído. Ele está sendo tratado. Ele não foi excluído da igreja. Na verdade, Ele foi expulso da igreja? o termo usado na carta foi isso. Mas ele foi destituído. revogado. Ele foi destituído Não, do cargo ele pastoral. foi revogado. né? O cargo de pastor foi revogado. Sim, porque ele não está sendo exemplo para os Mas como ele que fiéis. não você foi expulso da revoga igreja, algo né? que Deus te deu? Ele foi destituído do cargo pastoral. Mas se Deus levantou ele destituído. como pastor... É uma pergunta, tá? Se Deus te levantou como pastor, o homem pode revogar esse... O próprio homem, né? É. A partir do momento que ele foi infiel, a partir do momento que ele não deu atenção às repreensões de Deus, não deu a repreensão da membresia e do conjunto de pastores do presbitério da igreja, ele mesmo se colocou, ele mesmo dispensou, se né? destituiu, É, entendeu? Então é legítimo o presbitério lá, o conselho, revogar. Sim, é legítimo. Eu acho que é legítimo. É legítimo. Agora eu não sei por quanto tempo, né? Eu não sei por quanto tempo. eu- Ele não vai estar mais exercendo a função de pastor e eu acredito que é por um tempo. Por alguns anos. Amém, tomara Agora, que se seja. ele ser tratado, se ele aceitar a correção, se ele aceitar o tempo necessário para tratar-se, porque para ser recorrente desse jeito, até a alma dele já estava pedindo isso, pô. A alma dele estava pedindo por socorro. Porque não tem quem conheceu a verdade que consegue estar pecando em paz, não. Porque desenvolveu nele um ciclo vicioso. Ah, não, com certeza. Então, até eu acredito que a alma dele, nesse momento, está falando assim, ó. Bendita exposição. Obrigado, Era isso. que Senhor, eu por me precisava. expor. se libertou, né? Entendeu? Se libertou. Ele está grato por isso. Você não acredita que Davi deu esse Não, grito com- de gratidão depois de ser exposto lá por Natan? Não, esse homem és tu. Ele se joga no chão. Senhor, arranca reino, arranca coroa. Se fosse, arranca o cargo de pastor, arranca a riqueza. Tira tudo, Deus, porque para mim isso aqui nada me importa. Mas não me lances fora da tua presença. Não retires de meu mim o teu Deus do Espírito céu. Santo. Então, se o Lucas, em algum momento, teve um contato com a verdade, teve um contato com o Senhor, ele tá nem aí, meu irmão. Para cargo de pastor, ele não tá nem aí para liderança, ele só quer resgatar a Se alegria manter na da presença, salvação, né? brother. É. Meu Deus, que forte. Ele só quer a alegria da salvação. Um cara, quando chega nesse estágio, ele só quer sentir salvo novamente. Bendita exposição. Eu concordo. com Bendito isso escândalo. daí. O que o senhor tá falando, eu concordo. Tá? Teve Eu o só caso fiquei do- assim, meio, né? Não, mas não precisa pensativo. concordar comigo, não. Não, concordo com essa Levanta o questão contraponto do... aí, vamos começar o que a debate, verdade vamos mediar. liberta, né? A verdade liberta. Eu sou um cara que eu já caí em adultério. Já? Já caí em adultério. E, o Espírito Santo me incomodou até eu confessar. Aí você confessou pra sua esposa? Confessei. Eu confessei. Eu chegava na igreja, eu ia adorar o inimigo já na hora. Você não é digno. Você é um adúltero. E Meu aí, se assentava, eu já ficava triste. E aí, um belo dia, no começo do louvor ali, eu querendo adorar, já veio a acusação de novo. Eu peguei e falei, então tá bom, Senhor. Se é isso mesmo, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Mas de forma clara. Se o Senhor falar que tá comigo, se o Senhor me mostrar que tá comigo, eu falo. E aí veio o Kevin.
um norte-americano, nem é daqui, para não falar que eu conhecia, que me conhecia. Pra não ter dúvidas, né? E aí ele falou de altar, assim, de púlpito, uma palavra que veio diretamente com aquilo que eu tinha acabado de orar para Deus. Enfim, para resumir a história, eu fui lá e confessei. Confessou pro pastor? Não, sim, confessei para minha esposa, depois a gente foi, teve um acompanhamento pastoral e tal. Mas por que eu tô falando isso? Eu sei que a verdade liberta. Eu sei quanto eu queria adorar, eu queria falar de Deus e O inimigo é sujo, me sentir né? opresso. E ser curado, né? Porque, Eu querendo ou não, o opresso. pecado deixa feridas profundas, irmão. E se a pessoa não expõe, não confessa, ele fica vulnerável a cair novamente. Entendeu? Sim. Porque a confissão desintoxica a alma. A confissão, ela é curadora, ela é saradora. A confissão é o método em que você está impedindo de você ter quedas recorrentes certeza. naquela área. Quem não confessa, quem encobre as suas transgressões, conforme a Bíblia diz, nunca prosperará. Exato. Agora, assim, Mas aquele que confessa e deixa, alcança a alcança misericórdia. misericórdia. Então, assim, eu sei na prática o efeito disso tudo. Agora, o que me deixou pensativo, e por isso que eu levantei essa tese aqui, foi o tratamento da igreja. Né? Porque eu, glória a Deus pelos meus pastores, eu tive um tratamento diferente. Não, vem aqui. Né? Eles não me destituíram do cargo. É claro, eu não exercia. Eu fiquei do conhecido aí, o chamado banco. Mas vem aqui, você continua sendo nosso... Mas ser destituído, ele foi destituído do cargo. Ficou de banco na igreja. Agora cabe Então, a ele mas querer. É claro, né? A gente não sabe na essência ali, mas o que mostrou, o que pareceu na carta ali que eu li, ele foi afastado da igreja. Não, não Ele foi afastado. a igreja não Será? tem. Ele foi afastado da igreja. A igreja não tem poder de colocar ninguém pra fora, não, pô. Então, pois é, foi o que me pareceu. Se eu tiver errado ali, gente, me perdoe, né? De repente, por isso que eu perguntei. Não, ele eu pode não ser acompanhei. destituído do cargo. Eu vi o caso do Entendeu? pastor Paulo Júnior também, que confessou o pecado, e aí a igreja resolveu também deixar ele meio que de banco, né? Mas não foi destituído Ele do foi cargo pastoral. Não, a Igreja Neopentecostal Israel Church, com sede em São Paulo, anunciou o desligamento do pastor Lucas Hayashi na última sexta-feira Que eu entendi. pelo cometimento. Ele desligou do Ministério Então, Pastoral, desligamento. Tirou o cara da igreja. Não, pô, isso Foi aqui o que não é eu tirando- entendi. Não, entendeu errado. Às vezes eu acho que desligamento É só, desligamento do ministério. cargo pastoral, entendeu? Mas enfim, Não excluiu, não expulsou o cara da igreja. amém, assim seja. né? Tem que Porque- ver como é que a notícia foi digitada aí É, também. tem porque- uma igreja que exclui, né? Que expulsa. Você não pode mais fazer parte, né? Que não há mais salvação pra você. É verdade, é E verdade. uma vez que você comete o pecado de adultério, você tá perdido, velho. Não, já era, esquece. Já era, você não tem mais salvação. Congregação, né? É, a congregação, você não tem mais salvação. Já era. Já era, acabou. Então, acabou, E velho. eu tô no vinagre. Não, você já era. Você tem um lugarzinho no Eu tô no inferno, né? Entendeu? Aleluia. Só é que parece um discurso meio que faz apologia ao cara pecar, né? Mas eu, particularmente, acredito que a graça de Deus é maior do que o pecado do homem. Porém, isso também não é subterfúgio pro cara viver uma vida de pecado. Porque a graça também não é legalidade Não é para de graça. pecar. A graça A é de graça graça. é força para você vencer o pecado. Né? Ah, não, eu vou pecar porque a graça de Deus é perdoadora. Não, meu irmão. A graça de Deus é força e é um antídoto para você vencer o pecado. Sim, porque aí você tá na iniquidade. Você sabe o que é pecado e você tá fazendo. Agora, a graça de Deus, né? Eu entendo que a eficácia da graça de Deus nas nossas vidas é quando a gente luta contra a nossa natureza. Aquilo que a gente tava falando, né? Eu tenho uma natureza pecaminosa, mas eu luto constantemente. Eu tô em guerra. Então, Deus tá vendo ali. Pô, meu filho, ele é humano, mas ele tá lutando. E aí que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa é a graça. Foi o que Deus falou para Paulo, né? Ele disse: pelas grandezas da revelação que eu recebi, foi-me colocado um espinho na carne que eu já orei 3 vezes para Deus arrancar e nada. E ele me disse: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas se aperfeiçoa por quê? Porque Paulo não estava se conformando com aquele espinho. Sim. Aquilo ali incomodava ele, lutando. né? Ele já tinha orado: Senhor, arranca, tira isso de mim, me ajuda. Senhor, eu quero vencer e tal. Não, Paulo, fica tranquilo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Continue lutando, né? Continue na Pastor, guerra. e agora, assim, vamos colocar numa hipótese dele ser tratado por um tempo, o senhor
acha certo, tipo, ele poder voltar a exercer o pastoreio? Olha, Jeff, eu não devo achar certo nem errado. Quem deve achar alguma coisa é a igreja, né? igreja. A igreja que local que acolheu ele como pastor, que ele pastoreou. Aí eu também não sei mais do caminho dele, se ele vai continuar congregando na Zion. Mas é complicado, né? Porque o Jimmy Swaggart, que o Senhor o tenha, saudoso Jimmy Swaggart, que deixou um legado extraordinário, um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu, um dos maiores ganhadores de almas que esse mundo já viu, também teve um momento de fracasso no seu ministério, na sua vida, na sua história, mas nem por isso esse momento definiu a sua história, porque ele continuou fazendo as cruzadas, ganhando vida, evangelizando. Sabe, é claro, o povo não perdoa, o povo não esquece, né? Mas ele continuou, não mais com aquela grandeza que ele tinha antes, porém continuou o seu ministério, o seu chamado. Mas pra quem Eu acho entende, eu acho que todo ser humano ele merece uma oportunidade de recomeçar. Tantas pessoas que caíram e fizeram. E eu acredito também que a glória da última casa é maior do que a primeira, né? Então, se ele se propor a ser tratado e realmente mudar, ser transformado, ter o seu caráter curado, porque é uma deformidade no caráter do ser humano, né? Ter o seu caráter curado, transformado, regenerado pela pessoa do Cristo, ele pode sim. Só que sempre vai haver o mensageiro de Satanás que vai espinho na apontar, carne, né? Vai apontar, eu te conheci, aconteceu isso, né? Mas a Para pessoa tentar que, derrubar o que cara. entende a essência do evangelho e sabe que é Deus que opera em nós, tanto crer quanto realizar, não vai ter esse tipo de julgamento, porque vai ver uma pregação dele, por exemplo, vai saber que é Deus que é ali, não vem dele. Então, tudo bem, o pastor ali, ele é humano, ele é pecador, já caiu, mas é Deus que está operando. Até porque Davi não deixou de ser rei. Não, já não deixou. Ele não deixou Você de acha ser que isso rei. é um costume, assim, principalmente de nós, eu vou me colocar assim, nós como igreja, de levantar muros que Jesus derruba? Exato. É isso aí. Nós E levantamos eu muros. creio que Deus ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente entenda que são somente homens. E parar de criar ídolos. Tem isso também, né? Entendeu? Porque é fácil, né? Alguns colocar num pedestal e falar, meu Deus, é ele. Só ídolos, só homens, homens, homens. E Deus fala, não, peraí. Deixa eu descer para colocar ele de volta aí no lugarzinho dele. E infelizmente às vezes dói, né? E grandes homens da Bíblia, né? O mais lindo da Bíblia é isso. Deus apresenta os grandes feitos dos seus heróis, mas não oculta também as fragilidades, né? Não oculta. Sansão, por exemplo. Homem que fez coisas extraordinárias pela força que tinha, mas fracassou. Davi, como citado aqui, o fracasso de Davi foi grotesco, né? Além de adulterar com a esposa de um dos seus soldados, Davi colocou o seu soldado na frente das fileiras do exército para que fosse morto. Ou seja, ele premeditou um assassinato, né? Olha isso. Então, existem grandes heróis de Deus que cometeram fracassos, mas ainda assim não deixou de ser herói. Sim, você vê que o profeta Natan fala para ele, né? Quando ele idealizou tal a construção do templo, ele falou, não, o templo vai ser construído, mas não vai ser pelas suas mãos estão manchadas de sangue. É isso aí. Né? Então, assim, é a consequência. É a consequência. E a espada, isso aí. ele falou, a espada não apartará da tua casa. Consequência. E sofreu consequências terríveis na sua casa, né? A filha foi estrupada pelo próprio irmão, o filho queria matar o próprio pai. O amigo ficou fazendo a cabeça de Absalão. Mas mesmo assim, Deus fala que era o homem segundo o coração de Deus. Olha aí. Eita, glória. Meu Deus do céu. Você não vai embora pra Curitiba, não, né? Você precisa ficar aí pra gente bater um papo, porque infelizmente... Já foi? Já foi embora. Quanto tempo? Quase 2 horas que já conversando. Sério, Varão? Sério. Falei demais, hein, mano? Glória a Deus por isso. Meu Deus. Pra trazer conteúdo pra nós. A gente tinha pautado aqui falar de algumas coisas que aconteceram nesse ano de 2025, mas... O que aconteceu? Não, dessas questões aí das crises, né, das brigas, mas o homem faz os planos, mas né, Deus é que traz o amém ali. Glória a Deus por isso. Fala pra nós quais são as perspectivas para 2026 aí, tem algum projeto em mente? Rapaz, eu não consigo colocar Não tem nada? expectativa nas coisas, não. Já há alguns anos que eu coloco na mão de Deus tudo e falo, Deus,
Me faça viver o que o Senhor quer que eu viva, me faça ser o que o Senhor quer que eu seja. Me guia, né? Me dá os planos que o Senhor quer que eu Eita, coloque em prática. Faz alguns anos, assim, que eu já não sonho, já não Idealiza, né? idealizo planos meus, mas eu sempre peço para viver o que Deus quer que eu... Assim eu evito de ser frustrado, né? Igual eu falei no início, às vezes Deus faz aquilo que eu sonho dar errado, aí pronto, eu me frustro com Deus. Então eu falo, Senhor, ó, meus planos, meus sonhos, tudo que eu quero está sendo abortado. Me faça viver só o que o Senhor quer que eu viva, entende? Amém. Então, Glória a assim, Deus. eu estou sendo conduzido, direcionado por Deus. Existem coisas que eu vivo hoje que é males até que vem pro bem, sabe? Essas questões dessas guerras de ataques, de calúnia. Ninguém chuta cachorro morto, né? Rapaz, pra você ter ideia, agora mesmo eu ganhei mais de... Não que eu vejo isso aqui como medalha e tal, mas só essa guerra aqui, nesses últimos 15 dias, foram mais de 16 mil inscritos no canal. Nossa. Mais de 16 mil Fruto do inscritos. trabalho, né? Fruto do trabalho e de ataques, né? Sim. Aí as pessoas vão lá ver a minha Mas verdade. o ataque é fruto do É trabalho. fruto do trabalho. Então, assim, até o que é para ser prejudicial acaba sendo benéfico, né? Benéfico, Até o que é para dar ruim dá bom, Sim, né? sim. Mas glória a Deus por isso, né? Você sabe qual é a minha opinião, vocês sabem, né? Sobre esses outros portais aí, Fuxico, Gospel, esses Qual é a caras sua aí, opinião? Não sei, não. É uma grande não polêmica. sabe, já falei, mas pra mim é um desserviço, entendeu? O cara desse não tá fazendo nada em prol do reino. Por mais que ele fala que faz, que é... Meu, esquece, não tá, não tem como. Mas, quem sou eu, né? Se ele acha que de alguma forma ele tá contribuindo pro crescimento do reino de Deus, é ele Deus, né? Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar a morte de Urias só pra ficar com sua mulher, violando os mandamentos e agindo Ainda bem que de você é má pregador. fé. E mesmo assim o perdoou. Já ouviu, não? Já ouvi. Marcos Antônio, sei lá, a música. Já ouvi, já. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Trazendo pro nosso nicho aqui, né? Pra nossa ferramenta de trabalho hoje, que é o meio da comunicação. Eu entendo que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Mas para quem? Quando Deus fala, quando a palavra de Deus começa lá o livro de Filipenses, a carta de Paulo diz o quê? Aos santos da igreja de Filipe. Ou seja, é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Em quem? Nos santos. Naqueles que vivem o evangelho, naqueles que fazem parte da igreja, né? Então, se você faz parte da igreja, se você aceita Cristo, se você faz parte do reino, Deus vai operar você o querer realizar. Se vocês se julgam parte da igreja, amém, é Deus que está operando, então. É vocês e Deus, entendeu? Então, eu penso dessa forma. Não critico, mas não concordo com modos operantes. Não concordo. Não, mas tem gente que não se julga mais como participante da igreja, não, né? Eles falam que eles estão longe do sistema religioso. Na verdade, eles são a igreja perfeita. Nós somos a igreja errada. E aí, fazendo uma analogia com a Arca de Noé, né? Eu já vi pregações sobre isso. A Arca de Noé era um local onde mais tinha coisas ruins, fezes. Porque imagina ali, um monte de animal ali, né? 40 dias ali. Como que eles faziam as suas necessidades? O fedor devia ser, né? A podridão. Mas lá dentro continha salvação. Aí tinha que todo mundo se unir para ficar limpando as podridão. Exatamente. A podridão, né? E Mas aí, os outros ficam expondo as você prefere estar lá dentro da arca, onde, sim, tem sujeira, Ou ser um abutre no lado de fora, ou né? tá aqui fora no meio da destruição, onde há morte. Abutre, né? Exato. Quem tá do lado de fora criticando o que tá dentro está esperando a podridão ser lançada para fora porque é um abutre, quer aproveitar Exato. da podridão, né? São Exato. abutres. E muitos, né, já vi gente aí fazendo pregações sobre a parte que Noé se embriaga. Em vez de falar da parte boa, se apega ao, digamos ali que, né, que seja a falha de Noé ali, que depois de tudo ele foi e se embriagou, né? Mas para muitos era um desabafo, né? Mas enfim, é aquilo que a gente tava comentando, as pessoas pautam a gente por um erro. Então, meu irmão, não existe igreja perfeita. Eu tô numa igreja hoje, né, instituição falando que foi muito atacada e muitas coisas que foram ditas ali legítimas, mas eu tenho minha consciência que a igreja é feita por homens são falhos. Esse É o processo de esse crescimento, acho que é a chave, né? Porque eu vou falar por mim.
quando eu não fazia parte da igreja, eu também, o julgamento que eu tinha, e olha que meu pai é cristão desde que eu sou, né, tinha 6 anos de idade, mas o julgamento que eu tinha de quem era da igreja é que tinha que ser santo. Sim. Errou, entendeu? E eu não tô dizendo que não tenha que ser. Não, tem que lutar pra ser. exatamente. Seja Tem- santo, mas morra só que tentando, assim, né? É, morra tentando. a gente sabe que você tá na igreja, mas você não é um santo, você tá se aperfeiçoando ali, dia a dia. Depende, né? Você tem 2 opções, né? Ou você é um santo que luta contra o pecado, ou você é um Exato. pecador que luta pela santidade, né? O Exato. que você escolhe? É isso aí, entendeu? E aí as pessoas acham que assim, não, porque está na igreja, vixe, já é santo, já. Não, Entendeu? esquece. É Cristo. Cristo é o alvo. Amém? Cristo é o santo, né? Cristo é o santo. Exato. Gente, que papo gostoso. Acho que a gente não poderia terminar o ano de forma melhor, que é falando de Deus, sabe? É. Falando da palavra. Aprendendo. Nossa, pelo amor de Deus. Aí, É verdade. pastor é... Eu só queria falar da Bíblia, né? Você ficou puxando pra esses assuntos. Eu tava tentando, né? Porque eu precisava fazer uns cortes aí. Tava tentando, mas o homem não deixa. Precisava engajar o pastor, eu no óleo. É, só mas mandando glória a as Deus bravas. por isso, glória a Deus, pastor, muito obrigado, assim, da minha parte, pelo carinho, primeiramente, com a gente sabe, né, que a gente se conheceu, Deus preparou o nosso encontro neste ano de 25, o Senhor nos abraçou ali, nos amou, né, e glória a Deus por isso, a gente é grato, eternamente grato, saiba que você tem aqui uma família, né, irmãos, pode contar com a gente aí, aquilo que o Senhor precisar e quando quiser a nossa mesa, me casa, su casa. Muito obrigado. Rapaz, vocês são bênçãos demais. É uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo carinho, pela consideração. E é isso aí, Jeff. Já casa. É, o homem tá... Se Deus quiser. Ele tá todo feliz. Até o sorriso que eu... Mudou o sorriso do Jeff, cara. Olha isso. É a benção, né? A benção, né? Que a bênção Se derrame. até mil. Na verdade, você suportou o processo, né? É isso aí, ó. Pra tá viver vendo? o propósito. É isso, tá vendo? Terra que fumega. E aí, Jé? Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, de verdade. Que Deus continue te abençoando muito. Que o Senhor continue vivendo esse propósito aí, né? Com força, que Ele te dê muita força aí para o Senhor suportar esse processo e te levar muito mais longe do que o Senhor possa imaginar, que o Senhor possa viver mesmo esse propósito de Deus e ajudar tantas pessoas, assim como você ajuda a gente aqui. Eu creio que o Senhor ajuda milhares, milhões de pessoas aí com os com programas, certeza. com as pessoas que o Senhor leva lá, com as palavras que são lançadas lá, nesse propósito aí de aumentar o reino. Que Amém. ataques vão vir, mas que o Senhor permaneça firme no Senhor. Amém. E evitar também, né? Porque às vezes existem guerras que a gente entra de forma desnecessária, né? Que o Senhor dê Se discernimento. eu tivesse ouvido a minha esposa, não vai. Que Deus Nessa última aí eu teria evitado. Que Deus As dê. guerras. É verdade, eu vi o programa Mas que sua esposa falou. Mas mesmo. todas as coisas cooperam para o bem, né? Deus tem um Exato. propósito em tudo. Exato. Às vezes a gente desconhece, né? Hoje eu falo, poxa, eu não deveria ter ido, não. Mas às vezes eu falo. Às vezes tem gente que chega para mim assim, Fábio, foi bom você ter ido por conta disso, Sim. né? É que nem eu falo pro senhor, né? Pode ir, vai pra cima, né? Eu falo. Glória a Deus. Eu queria agradecer você que nos acompanha até aqui, que nos prestigiou ao longo desse ano. Pedir encarecidamente, se inscreva no canal, dê um like. Fazendo isso, vocês ajudem a plataforma a reconhecer a relevância do nosso conteúdo. A gente precisa que isso seja feito para que nós venhamos crescer e aparecer, certo, gente? É isso aí. Claro é o que não. Claro que Esse não. é o propósito. O propósito é que Claro a que não. mensagem do evangelho cresça e apareça. Que vocês façam com que a plataforma espalhe a mensagem de Cristo. Não nós, mas a mensagem de Cristo. Então sejam cooperadores com a gente, certo? Agradecer também aqui o pessoal do REC Studio, o João, que esteve com a gente esse ano. É verdade. O nosso Glória a parceiro, Deus nos aí, fortaleceu. obrigado, João. Agradecer também a Luma, né, que nos ajudou durante esse ano. A Verdade. Laila, Laila que tava ali É. acompanhando a gente. É o pessoal dos bastidores que está com a gente. não aparece O aqui. Lucas, a Stephanie, o pessoal que tá aí nos ajudando. Glória a Deus pela vida de vocês. E para finalizar, aproveitar que o homem tá aqui, gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem pro povo que tá em casa, que vai nos assistir para esse ano de 2026.
Acho que você já deixou muitas aqui, né? Só esse negócio de deixar. Hoje foi recheado o programa de Mas, mensagem. pra finalizar aí, faz um cortezinho pra nós aí. Fala com a galera. Às vezes, a gente faz planos pedindo mais de Deus. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero que o Senhor me abençoe mais. Eu quero que o Senhor me dê isso. Eu quero que o Senhor me dê aquilo. Eu quero realizar sonhos. Eu quero ter conquistas. Que tal você mudar o foco para 2026? Ao invés de você querer mais de Deus, se doar mais para Deus. Se entregar mais em oração. Se entregar mais em jejum. Se entregar mais em consagração. Se entregar mais em uma vida de devoção ao Senhor. Ao invés de me dar mais de Ti, faça um propósito. Eu vou me dar mais para Ti. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li na minha vida. Eu vou Te buscar como eu nunca Te busquei na minha vida. Eu quero conhecer os Seus mistérios. Eu quero conhecer os céus pelo lado de dentro. Eu quero os dons espirituais. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mergulhar no oceano da Sua glória. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero viver um tempo de comunhão e de intimidade com o Senhor de forma como eu nunca vivi. Eu quero ser conhecido nos céus. Eu quero ser respeitado pela autoridade que eu recebi do Espírito Santo na terra. E eu quero ser temido pelos demônios no inferno. Faça isso, que eu tenho certeza que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas que você deseja, que você quer, elas serão acrescentadas. Glória a Deus. É isso aí, gente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus conceda para nós aí um 2026 cheio da presença dele, certo? Feliz ano novo. Lembrando que tudo que acontece aqui é para honra e para glória de Deus. Nós não somos nada. Nós somos Só o pó. Literalmente. Deus abençoe. Até a próxima.